Meu objetivo nesse vídeo agora é te explicar como o coaching pode trazer grandes resultados na sua vida. Ou seja, como é que esse processo pode de fato me ajudar. Bom, independente de qual seja a tua situação profissional, independente de qual seja a área que você atua, você, antes de mais nada, é um ser humano. E todo ser humano ele tem basicamente os mesmos princípios, as mesmas vontades e desejos, com pequenos ajustes e poucos pontos de diferença, mas todo mundo tem a necessidade de avançar. Para avançar, ela precisa se conhecer. Se conhecendo, ela cria novas expectativas. Todo ser humano tem uma base muito semelhante. Então, eu separei aqui nesse vídeo em algumas áreas importantes da vida. Eu coloquei você aqui no centro para que você imagine tudo aquilo que você precisa alcançar e como é que o processo de coaching pode, de fato, te ajudar a chegar lá. Primeira coisa interessante é você busca por resultados profissionais, resultados na tua vida de maneira geral, e você busca planejamento. Então, o coaching ajuda você a elucidar exatamente o que você está buscando, para que você não fique buscando as coisas em vão. Não tem coisa pior do que você passar muito tempo num projeto da sua vida e lá na frente descobrir que não era aquilo que você queria. Então, esse processo vai na tua essência, descobrindo quem é você, os teus pontos de melhoria, enfim, aquilo que você tem que mudar na tua vida. Falando nisso, trabalhando os teus pontos fortes e os teus pontos de melhoria, o que a gente poderia chamar também de pontos fracos. A gente sabe que todo ser humano ele é moldado de uma maneira e para aquela pessoa o jeito dela de trabalhar, de agir é o jeito certo. Mas você precisa entender que normalmente nós temos alguns pontos a serem trabalhados. E o processo de coaching é um processo que mais trabalha de uma forma linear essas mudanças que tem que acontecer na sua vida. Porque esse processo todo é baseado no ser humano. Como é que o ser humano se porta diante de algumas coisas e como é que a gente pode se comunicar melhor para atingir maiores resultados. Então, trabalhar os pontos fortes para que eles fiquem ainda mais fortes e que eu saiba utilizá-los no momento certo, e trabalhar os pontos fracos ou pontos de melhoria para que a gente saiba exatamente como fazer com cada um deles e o que fazer especificamente para que a gente se torne alguém com uma performance muito mais elevada do que o normal. Um outro ponto importante são metas e objetivos, aquilo que você quer atingir, porque você só pode de fato planejar alguma coisa quando você sabe quais são as metas que você quer alcançar. Então, sabendo quais são as metas que você quer alcançar, os objetivos que você quer alcançar, você acaba planejando. Então, isso aqui também, de uma certa maneira, está completamente integrado. No processo de coaching, a gente vê que há uma integração muito grande entre aquilo que você tem de um lado da sua vida, num setor da sua vida, e o que você vai obter em outro setor da tua vida. Uma coisa importante também, que eu quero deixar claro para você nesse vídeo, é que muita gente não tem meta. Exatamente, a gente pensa que tem, mas na verdade não tem meta. Sabe por quê? Porque para ser uma meta a gente precisa que ela seja específica, que ela seja mensurável, que ela seja atingível, que essa meta ela seja realista, que ela esteja baseada em um tempo, ou seja, que eu consiga mensurar o tempo total que eu vou levar para atingir o meu objetivo e o passo a passo, ou seja, dividir aquela jornada em pequenos passos para a gente ir comemorando, celebrando aquilo a nível até neural, para que o seu cérebro entenda que você está numa rota, que você está numa jornada. Outra coisa muito importante, você e quem é você. Trabalhar a identidade é uma coisa super importante, a identidade te fortalece. Eu conheço muitas pessoas que estão numa rota, numa caminhada há anos, buscando objetivos que não são dela. E aquilo causa uma espécie de atrito interno na pessoa, a confusão mental. Quer dizer que eu estou buscando há tanto tempo isso. Quando eu era professor, passei 20 anos em sala de aula, e eu via muitos estudantes que iam entrar na faculdade que o pai e a mãe queriam. Que iam fazer, por exemplo, medicina, porque o pai era médico, o avô era médico, a família toda, e ele não queria aquilo, ele queria de repente fazer direito, arquitetura, muitos casos assim eu presenciei. Então, quando a pessoa conhece a sua identidade, exatamente quem ela é, fica muito mais fácil essa pessoa ter uma conexão exatamente aqui, ó, com seus pontos fortes, fracos, o que ela é, o que ela deseja. E você para de viver aquela vida projetada para alguém, passa a viver a vida que você tem para você. E isso é muito mais cativante, muito mais forte. E aí entra uma coisa muito importante também, a inteligência emocional, né?
Porque a gente sabe que é muito importante a gente ter inteligência racional. Na verdade, a gente foi criado assim, muitas pessoas foram criadas assim. A melhor escola, o melhor professor, o livro que tinha que ler. E todo aquele conhecimento às vezes não fazia sentido porque você não sabia como utilizar. E a inteligência emocional não é só a arte de se controlar diante de uma situação difícil, mas é também o autoconhecimento, o autogerenciamento, o relacionamento com as pessoas. Eu viria para cá também, nós trabalhamos nesse processo de coaching também, os relacionamentos. Há teorias que falam, por exemplo, que a base de todas as conquistas que nós temos na vida está nos relacionamentos que nós temos. Os relacionamentos determinam quase tudo. Se você teve um bom relacionamento com pai e mãe, você é uma pessoa fortalecida. Se você tem um relacionamento, teve com pai e mãe um relacionamento negativo, você é alguém que é desfavorecido no campo emocional. Se você tem um bom relacionamento afetivo, né, um casal aqui, a gente consegue resultados melhores, porque você há de convir comigo, não tem quem consiga trabalhar bem ou produzir bons resultados se os relacionamentos são ruins. O relacionamento com filhos, com colega de trabalho, a inteligência emocional intrapessoal e interpessoal, isso também é trabalhado no processo de coaching. E as pessoas também, obviamente, querem saber sobre resultados financeiros. Mas resultados financeiros está ligado ao como você utiliza a sua inteligência emocional e como você também se relaciona com as pessoas. Isso é fundamental para que você entenda. E mais uma coisa, mais uma conexão aqui, ó. Os meus planos estão conectados a quem eu sou do ponto de vista emocional. E o processo de coaching vai alinhando tudo isso para que você consiga atingir grandes resultados. E muitas vezes você aprende com pessoas também. Olha que interessante isso daqui, ó. Você aprende com pessoas, com os pontos fortes e fracos dela. Normalmente a gente se aproxima de pessoas que têm uma identidade semelhante à nossa. A gente acaba aprendendo com elas também. A gente acaba entendendo que aquelas pessoas podem nos ensinar algo. Mas para que eu aprenda algo com alguém, eu preciso também ter um bom relacionamento com as pessoas. Então, essa integração aqui, a gente pode dizer que toda ela é feita dentro do processo de coaching. Esse processo é fundamental para que você se compreenda, compreenda o outro, compreenda os teus resultados, suas metas e objetivos, e sabendo quem é você, você pode traçar a rota que você quiser e chegar lá a hora que você quiser. Entenda. O processo de coaching trabalha também uma outra coisa que rege tudo isso daqui, que é a autorresponsabilidade. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece a partir das suas escolhas. Não é justo que você queira colher morango tendo plantado limão. Então você tem que aprender, se você quer colher morangos, aprender a plantar morangos, aprender a cultivar os morangos, aprender de fato como é que você vai chegar lá. E o processo de coaching é a melhor forma para que você consiga atingir todos os seus resultados.